Paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu estava no começo do culto pedindo para que Deus confirmasse essa palavra, e já na primeira leitura que foi feito aqui, foi falado a respeito de azeite, foi falado a respeito de unção. No primeiro louvor que foi louvado, foi falado a respeito de glória, né? Então, eu quero essa noite estar falando algo que Deus tem ministrado no meu coração, ainda que por enquanto o entendimento que eu tenho do assunto ainda seja pequeno, mas eu sei que só vai vir mais à medida que eu reparto, né? Então, eu quero ministrar com vocês a respeito das dimensões do sobrenatural, né? E eu te convido a abrir a Bíblia em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11. Existem três dimensões do sobrenatural: é a fé, a unção e a glória. E a primeira que nós vamos estar vendo aqui é a fé, que é, na verdade, aquela que dá acesso aos outros. Eu peço que o Cristiano coloque no fundo musical. A fé, na verdade, é o que dá acesso aos demais, né? Então vamos estar lendo lá Hebreus 11, versículo 1 e depois o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então o que é fé? Fé é a gente crer sem a gente estar vendo. Fé é a gente estar acreditando em algo antes mesmo daquilo acontecer. Por que a gente crê? Porque a gente tem uma palavra a respeito daquilo. Fé não é simplesmente um pensamento positivo, porque eu penso que é desse jeito. Pode se sentar, moço. Não é simplesmente um pensamento positivo, né? Porque eu penso que é desse jeito, não. Mas a fé é quando a gente tem uma palavra a respeito de algo, e baseado naquela palavra eu vou caminhar, baseado naquela palavra eu vou me dirigir a um alvo. Ou seja, a fé, ela é como se ela fosse a substância sobre a qual a gente caminha para a gente alcançar um determinado alvo. A gente tem um exemplo, por exemplo, de fé, quando Jesus liberou uma palavra para Pedro. Jesus estava caminhando sobre a água, e Pedro fala para ele: Senhor, se é tu mesmo, fala que eu vá também em teu encontro. E Jesus diz: vem. E quando ele libera aquela palavra, Pedro, ele caminha sobre as águas. Ou seja, ele caminha sobre a palavra que Jesus liberou. Ele caminha pela fé, sobre a fé que foi lançada naquele momento. Mas a fé dele acaba durando pouco tempo e ele cai. Mas então a fé é a substância pelo qual nós caminhamos para alcançar um determinado alvo, né? Sobre a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, para ficar bem claro, a palavra de Deus, ela libera como se fosse uma ponte. Digamos assim, Deus tem um propósito para o Gideão lá na Angola. Ele tem um propósito para o Gideão lá na Angola. A fé é aquilo que vai ligar ele até Angola. É como se fosse uma ponte construída daqui até ele chegar lá na Angola. Ou seja, nesse caminho para ele chegar em Angola, ele vai ter obstáculos, ele vai ter problemas durante esse caminho, dificuldades que ele vai ter que resolver. E essa ponte que ela é criada é algo estreito, é algo que nós temos que andar sujeito à palavra. Qualquer momento em que a gente tira a nossa confiança em Deus, é o momento em que nós regredimos, que a gente volta nessa ponte, é como se a gente voltasse atrás. Então a fé é isso, essa substância que vai nos levar da onde nós estamos agora até o alvo, até o propósito que Deus tem para a nossa vida. E como que a gente entende, né? Como que a gente entende aquilo que Deus tem para nós? Através daquilo que o Espírito vai ministrando no nosso coração, através de palavras que Deus libera para nós, que Deus usa outras pessoas para falar, né? E vai testificando dentro de nós, a gente vai entendendo o propósito que Deus tem. E baseado nisso a gente vai caminhar.
Paulo diz para Timóteo para que ele militasse, para que ele lutasse a respeito das profecias que ele recebia a seu respeito. Ou seja, não é simplesmente nós recebemos uma palavra e nós nos acomodarmos, mas é realmente a gente estar militando, batalhando para que aquilo se cumpra. Isso a gente vai caminhar pela fé, porque eu estou crendo naquilo que eu ainda não estou vendo, eu ainda não estou lá no meu propósito, eu não estou naquele lugar que Deus tem para mim, mas eu estou lutando para chegar lá. Isso é caminhar pela fé. Versículo 6 ainda de Hebreus 11 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, sem a fé, irmãos, é impossível inclusive a gente se achegar a Deus. Na verdade, a nossa vida cristã, ela começa com a fé, porque primeiro a gente crê em Cristo, e por isso a gente se converte, a gente entrega a nossa vida para Ele, porque a gente crê. Aí começa a nossa vida cristã. Quando nós nos achegamos a Deus, o que vai garantir que a minha oração é ouvida ou não, é se eu estou orando com fé, eu estou crendo realmente que eu estou chegando diante de Deus, eu estou crendo que Deus está me ouvindo, Ele está ouvindo a minha oração, eu não estou ali simplesmente repetindo as mesmas palavras, né? Simplesmente por um ritual, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso, não, mas eu estou me chegando ali, porque eu creio que tem um Deus que Ele está me ouvindo, e por isso então eu me chego diante dEle, pela fé, crendo que Ele está me ouvindo, e não simplesmente que Ele está me ouvindo, mas que Ele vai me galardoar por eu estar buscando Ele. Ou seja, Ele vai me recompensar pelo fato de eu estar buscando a presença dEle, por eu estar me chegando diante dEle. Deus, Ele vai me recompensar. Essa é a maneira que nós nos achegarmos diante de Deus, e isso é fé. Por que é fé? Porque nós não estamos vendo Deus. Eu não preciso de fé para me chegar diante do pastor e falar com ele, porque eu estou vendo ele aqui. Eu não preciso de fé para chegar diante da evangelista Silmar e falar com ela, eu estou vendo ela. Agora, para mim me chegar diante de um Deus que Ele é invisível, então eu preciso de fé. Então a fé, ela nos conecta a Deus. A fé, ela nos conecta ao nosso propósito, ela nos conecta ao nosso alvo. Agora, nós não podemos simplesmente receber a fé quando nós nos convertemos e nós pararmos por ali, mas nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos crescer na fé, e a Bíblia nos ensina como nós crescemos na fé. A primeira forma que a gente cresce na fé, primeiro eu quero mostrar para vocês aqui que a fé cresce. Não precisa abrir lá, mas Lucas capítulo 17, versículo 6, diz assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O que Jesus está falando aqui? Ele está usando a fé, comparando a fé a uma semente de mostarda. Será que Jesus está dizendo que a nossa fé ela tem que ser pequena, como um grão de mostarda? Logicamente que não. Jesus, em momento algum, Ele elogia uma fé pequena. A gente vê que em determinados momentos os discípulos demonstram falta de fé, e Jesus Ele corrige eles pela falta de fé. O próprio Pedro, quando ele está caminhando ali, como eu falei, Jesus fala para ele que a fé dele era pequena, porque ela durou pouco tempo. Então Jesus Ele não está dizendo que a nossa fé ela tem que ser pequena como um grão de mostarda, mas que a nossa fé ela precisa crescer, assim como um grão de mostarda cresce. Ele começa como uma simples sementinha, né? Mas ele se torna a maior das hortaliças, ele se torna uma grande árvore. Assim tem que ser a nossa fé, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. E como que isso acontece? Como que a nossa fé cresce? Primeiramente, ela cresce através de ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então a fé, ela cresce quando nós ouvimos a palavra. Veja que a Bíblia não diz ali simplesmente quando nós lemos a palavra, mas diz quando nós ouvimos. Ou seja, nós lemos a palavra para que essa palavra ela enche o nosso coração, ela encha a nossa mente. Mas é quando nós ouvimos a palavra que a nossa fé cresce. Não que necessite de alguém vir e falar para mim, né, pregar para mim, mas quando aquela palavra já está no meu coração, então o Espírito Santo ele vai vivificar aquilo, e ele vai trazer vida àquela palavra que já está ali. Então a fé vai vir. A fé vai vir. Então essa aqui é a palavra logos, a palavra escrita. A palavra escrita é a Bíblia.
né? Mas mais do que a palavra logos, a palavra escrita, nós precisamos da palavra rema, que é essa palavra falada no agora. E é essa palavra rema que vai gerar fé no nosso coração. Então nós precisamos estar enchendo o nosso coração da palavra, para que o Espírito possa falar com nós através da palavra. A única linguagem que o Espírito Santo ele fala com nós é através da sua palavra. Ele pode usar determinadas, diferentes formas, no sentido assim de que ele não precisa usar exatamente como está aqui, mas a essência dela vai ser igual. A forma como ele vai trazer vai ser através dessa base aqui, que é a palavra de Deus. E é assim que a nossa fé vai crescer, a gente ouvindo a palavra, ouvindo aquilo que o Espírito está dizendo a nós naquele momento. A segunda forma então como a nossa fé cresce, ela aumenta quando nós oramos no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? Judas capítulo 20 diz isso, que nós devemos edificar a nossa fé orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? Orar no Espírito Santo, irmãos, é quando nós cedemos a nossa vida, cedemos o nosso corpo, cedemos a nossa mente, cedemos o nosso coração a Ele e permitimos que Ele ore aquilo que Ele quer orar. Ou seja, não simplesmente vou pedir para aquilo que eu tenho vontade de ganhar, mas eu vou permitir que Ele interceda através de mim, que Ele peça por uma outra vida através de mim, né? Orar no Espírito Santo também é orar em língua estranha, porque ali a nossa mente não está entendendo nada, mas o nosso espírito está sendo edificado, e a gente vendo ou não, a nossa fé está crescendo, a nossa fé está sendo edificada. Terceira forma como a nossa fé cresce, quando nós liberamos perdão. Lucas capítulo 17, versículo 3. Jesus ali, ele está diante dos seus discípulos. Ele está diante dos seus discípulos depois que eles retornam, né, de uma missão, que eles foram comissionados a pregar o Evangelho, a curar os enfermos, a dar vida aos mortos, né? E quando eles retornam ali, eles se deparam com uma situação ali que Jesus está ensinando a respeito do perdão. E Jesus ele diz que, ele ensina que se o teu irmão ele fizer algo contra você, e 7 vezes naquele dia ele fizer algo contra você e vier pedir perdão, você deve perdoar ele, né? Então os discípulos ali, quando eles se deparam com aquela situação, eles dizem para ele: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por quê? Porque para a gente perdoar alguém é necessário fé. A gente não consegue perdoar alguém simplesmente porque eu quero, simplesmente pensamento positivo. Não tem como. A gente precisa pedir fé para Deus, né? Se eu estou com um problema com meu irmão, como que eu vou resolver aquilo? Como que eu vou perdoar? Realmente de verdade, liberar aquele perdão, né? Que não seja só da boca para fora. Eu vou pedir para Deus, para que Ele me dê fé, para que eu possa perdoar o meu irmão, para que eu venha liberar perdão àquele irmão, para que eu venha soltar a vida daquele irmão e eu mesmo venha ser liberto. Porque na verdade a falta de perdão ela faz mais mal para mim do que para aquela pessoa que eu não perdoei. Porque a minha vida fica presa enquanto eu não libero perdão. Então cada vez que a gente libera perdão, a nossa fé cresce. Quarta forma que a nossa fé cresce, através do relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus. Porque uma coisa, irmãos, é a gente dizer que crê em Deus, uma coisa é a gente, né, querer crer realmente em Deus. Mas quando Deus é alguém que está muito distante de mim, alguém que eu não tenho contato, não é fácil crer. Então, a partir do momento em que eu começo a me achegar mais perto dele, a partir do momento em que eu me torno mais íntimo dele, a partir desse momento, a minha fé vai crescer, porque eu não estou crendo em alguém que está distante de mim, mas eu estou crendo em alguém a quem eu conheço, a quem eu conheço a forma como ele age, eu conheço os pensamentos dele, eu conheço a vontade dele. Como que eu conheço? Eu conheço através do seu Espírito que habita em mim. Eu posso conhecer a Deus. Através de Cristo, o véu foi rasgado, nós podemos conhecer a Deus, nós podemos conversar com Deus, nós podemos caminhar com Deus, e através desse caminhar com Deus, através desse relacionamento com Ele, a nossa fé, ela cresce. Então aqui, só nessas 4, não que seja somente isso, mas através desses 4
jeitos, esses 4 métodos, a nossa fé ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Mas, ainda que a nossa fé, irmãos, ela cresça, a gente, em alguns momentos, a gente se depara com algumas situações que parece que a gente tem fé, que aquilo vai mudar, que aquela situação vai mudar, mas não acontece, né? Quem aqui já orou por um enfermo e ele não foi curado? Quem orou por um enfermo não foi curado? Eu levanto minha mão, porque eu já orei e não foi curado, né? Por que será que acontece isso? Eu tinha fé que a pessoa ia ser curada. Isso já aconteceu com meu irmão, por exemplo. Já aconteceu dele ser curado também, tá, irmão? Mas já aconteceu da pessoa não ser curada. E por que isso acontece? Não é porque eu não criei, mas é porque eu não tinha. A unção minha não estava no mesmo nível que a minha fé. Então eu declarei a palavra, eu cria naquilo que eu estava falando, mas a minha unção não alcançava. A unção que estava sobre a minha vida ainda não estava no mesmo nível que aquela fé. Então a pessoa não foi curada. Então a gente entende com isso o quê? Que não basta crescer na fé, ainda que a gente nunca deva parar de crescer na fé. A gente sempre vai crescer nela. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente tem que buscar estar crescendo na fé. Mas existem outras coisas que a gente precisa crescer. Então a segunda coisa que eu quero falar é a respeito da unção. O que é a unção? A unção, ela é uma substância sobrenatural que ela serve para o serviço, ela serve para o ministério. Então para que serve a unção? Ela serve para servir, ela serve para o serviço, e ela serve para desempenhar o ministério. Esse é o propósito da unção. A unção, ela não serve de maneira nenhuma para mim fazer um nome conhecido para mim mesmo, mas ela serve para mim servir o meu próximo. A unção, na verdade, irmãos, ela não vem para mim mesmo ser beneficiado, mas ela vem para que meu irmão, para alguma pessoa ser beneficiada com aquilo. Esse é o propósito da unção. A unção vem na nossa vida para que alguém seja beneficiado, para que alguém receba algo da parte de Deus, através da unção. E como que a unção cresce? A unção cresce primeiramente através da influência. Eu por muito tempo, eu acreditava, comentei com o Gideão hoje lá no monte, foi no monte hoje à tarde. Eu comentei com ele que por bastante tempo eu cria que a unção ela vinha diretamente, Deus e eu, né? A fé vem diretamente, Deus e ele, mas a unção, eu tenho aprendido que ela não vem diretamente de Deus para mim, mas ela vem através do meu irmão, né? Por que Deus faz isso? Por que a unção, ao invés de Deus colocar diretamente em mim, Ele tem que usar o meu irmão? Para que eu aprenda a depender do meu próximo, para que eu aprenda a depender das pessoas que estão comigo, dos membros do corpo que estão comigo. Então eu preciso da unção que está na vida do pastor, eu preciso da unção que está na vida do presbítero, do evangelista Rodrigo, né? Para que a gente aprenda a não querer se isolar e a gente pensar que a gente já tem aquilo que a gente precisa, né? Sozinho, mas que a gente aprenda a estar ligado com os nossos irmãos, a estar recebendo dos nossos irmãos. Então a unção ela cresce através da influência. Quando eu tenho alguém que exerce influência sobre a minha vida, alguém que eu admiro, né? Eu admiro a forma como Deus usa aquela pessoa. Então através dessa influência, Deus ele vai liberar a unção que está sobre a vida daquela pessoa, né? Existem diferentes tipos de unção. Eu não quero citar elas aqui, mas Hebreus 11 cita ali pelo menos 7 tipos de unção, né? Então existem vários tipos de unção, mas elas crescem através dessa comunhão, esse relacionamento com o próximo. Então, primeiramente, influência do próximo. Segundo, através do ambiente em que nós estamos. Por isso que a gente precisa estar se congregando, a gente precisa estar se reunindo, para que através desse momento de comunhão, a unção de Deus ela é liberada sobre aquele ambiente. Então a gente recebe no nosso espírito, a gente recebe a unção, né? Então através desse ambiente a gente vai recebendo unção. A unção ela vai vindo sobre o nosso espírito, ela vai se apegando ao nosso espírito e ela vai crescendo em nós. Terceira forma, através de associação. Que é a associação?
Associação é quando eu tenho um relacionamento, por exemplo, com o tio André, com o evangelista André, que não é só aquele negócio de estar aqui na igreja, mas eu vou na casa dele, eu converso com ele, eu abro meu coração para ele abre o coração dele para mim. Através daquilo ali, Deus ele vai liberando a unção também, através da associação. Eu me associo a ele, é como se eu fizesse uma aliança no meu coração com ele, né? Então, através disso, Deus ele também libera unção. Agora, para crescer na unção, irmão, para crescer na unção, ela demora tempo. Demora tempo porque a gente está condicionado a essas três formas. A gente precisa de uma dessas três coisas para que a unção venha sobre a nossa vida. Então, eu tenho aprendido que, além da unção, existe algo que vai ainda além. A gente nunca vai deixar de depender da fé, como eu falei, e nunca vai deixar de depender da unção, que serve para o serviço, para o ministério. Mas existe algo que vai além ainda da unção, e que a gente precisa na nossa vida, e que é algo que eu tenho entendido que Deus ele tem restaurado o entendimento disso na terra. Eu tenho visto, acompanhado alguns ministérios de longe aí pela internet, e a gente vê que Deus está restaurando o entendimento disso, que é a respeito da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus, ela é a presença do próprio Deus. Ela é a presença manifesta de Deus. A glória de Deus, irmãos, não são o trabalho. Não são Deus, ele fica condicionado a eu tomar uma ação. Por exemplo, eu impor a mão sobre uma pessoa. Não são, eu estou condicionado a isso, né? Agora, na glória, Deus ele usa a minha humanidade sem eu precisar fazer nada. Em que sentido? Não é que eu vou deixar de orar, deixar de vir da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas no sentido que Deus ele não precisa que eu fale alguma coisa, Ele não precisa que eu coloque a mão em alguém para que Ele manifeste a presença dEle. A presença dEle ela vai sendo transferida a nós. A presença dEle vai vindo sobre nós. E a partir do momento em que eu estou em um lugar, eu estou em uma casa, eu estou em um ambiente, né? Deus ele se manifesta, Ele começa a tocar no coração das pessoas, Ele começa a convencer as pessoas do pecado, Ele começa a trazer cura sobre uma pessoa sem eu fazer nada. O próprio Espírito ele começa a convencer uma pessoa. As pessoas elas olham para nós e elas veem Deus na nossa vida e não precisam fazer nada, simplesmente eu tenho que estar naquele lugar. Deus ele começa a agir através de mim, através de nós. Na unção eu preciso, e não é que a gente tem que deixar de fazer isso, eu preciso ir na rua, por exemplo, e eu tenho que ficar procurando uma pessoa e outra para me evangelizar. Na glória, as pessoas vêm até nós e elas começam a abrir o coração delas. Elas começam a perguntar as coisas para a gente. E às vezes a gente não entende o porquê que elas estão abrindo o coração delas para a gente não conhece. A gente não conhece, mas as pessoas vêm a nós e elas começam a perguntar as coisas para a gente. Viu? Por que disso? Por que daquilo? Elas começam a contar os problemas delas para a gente. Por quê? Por causa da glória de Deus. Ela vai atraindo as pessoas. Ela vai atraindo as pessoas até nós. Não que nós sejamos alguma coisa, irmão. Não que nós mesmos tenhamos alguma coisa, mas a presença de Deus ela vai se apegando na nossa vida. A partir do momento que eu começo a caminhar com Ele, Deus ele vai transferindo a presença dEle, ela vai enchendo a minha vida, e as pessoas elas começam a vir a nós. O salmista ele declara que as nações correrão para mim por amor a Ti. Esse é o nível de glória. Eu sei, eu não estava aqui na igreja, mas eu sei que o evangelista Rodrigo já ministrou sobre isso aqui, que Deus, o que Ele tem para esse lugar não é simplesmente nós sairmos daqui e irmos levar para outro lugar, mas que Deus Ele vai começar a trazer pessoas para cá, porque as pessoas vão começar a ver a glória de Deus sobre esse lugar e elas vão ser atraídas a esse lugar. O que é isso? É a glória de Deus.
Quando a glória de Deus está sobre um lugar, quando a glória de Deus está sobre a vida de uma pessoa, as pessoas são atraídas, as pessoas vêm a nós por causa da glória de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler com vocês lá, mas não precisa abrir. Isaías 6, versículo 3. Diz assim: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja o que os querubins aqui, o que os querubins estão declarando, os serafins, perdão, o que os serafins estão declarando diante de Deus. Eles estão declarando que Deus é santo e que toda a terra, ela está cheia da sua glória. Ou seja, a glória de Deus, ela já está na terra. A glória de Deus, ela já está. Agora, o que falta então acontecer? E o que vai acontecer nesse último tempo que nós estamos vivendo? Abacuque capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 4. Eu anotei Hebreus, mas é Abacuque. Abacuque 2, versículo 14 diz que toda a terra, ela será cheia do conhecimento. No original ele está dizendo o conhecimento revelado da glória de Deus. Ou seja, a terra, ela já está cheia da glória de Deus. O que falta acontecer agora então, irmãos? Falta a gente ter conhecimento dessa glória, a gente saber que essa glória já está aí, a gente saber que Deus, ele já colocou a glória dele nessa terra, a gente tem que receber essa revelação de que a glória de Deus, ela já está nessa terra, ela já está sobre as nossas vidas. A gente precisa entender que Deus, ele já liberou a glória dele. Então a glória de Deus, irmãos, ela é quando Deus, ele começa a governar a nossa vida. Não são o que prevalece, talvez, eu creio que seja a busca. A gente está buscando, permanecendo buscando, e isso é de vital importância. Mas na glória, o que prevalece? É a rendição. Na glória a gente precisa estar se rendendo a Deus. Eu me deparo diante de uma circunstância e eu, ao invés de eu tentar resolver com a minha força, através de eu tentar resolver com aquilo que eu sei aqui, eu digo para Deus: Deus, entra com a providência. Eu dou a Ele o governo sobre aquela situação. Eu dou a Ele o controle sobre aquela situação. Então eu estou permitindo que a glória dEle se revele, que a glória dEle se manifeste. Eu deixo de agir da força da carne e eu deixo que Ele seja Deus. Ele começa a governar. Eu rendo aquela situação a Ele, eu rendo a minha vida a Ele, eu rendo o meu corpo a Ele e começo a viver em santidade. Eu rendo os meus pensamentos a Ele e eu começo a ter pensamentos que glorificam a Ele. Então eu estou o quê? Eu estou permitindo que a glória dEle venha sobre a minha vida. A glória de Deus, ela foi revelada, ela foi restaurada a nós através de Cristo. Adão, irmãos, Adão, quando ele caminhava no Éden, ele não caminhava debaixo da unção, porque ele não precisava de unção. Ele estava diante da presença de Deus, e tudo que ele falava ali, declarava, acontecia. Ele dava nome para o animal, aquele animal passava a se tornar até aquele nome, porque ele estava debaixo da glória de Deus. Ele não estava simplesmente debaixo da unção. Então tudo era instantâneo, mas a partir do momento em que o homem caiu, Deus, ele começou a mandar unção sobre a terra. Ele começou a liberar unção sobre a terra para que a gente servisse a Ele, para que a gente servisse o nosso próximo. Então a unção veio. Só que o que a gente deixa muitas vezes de entender é que através de Cristo a glória foi restaurada à igreja, a glória foi restaurada a nós. É por isso que a gente vê na vida de Pedro caminhando e sem ele tocar nas pessoas, a sombra dele curava. Por isso que a gente vê, por exemplo, um Paulo, ele entrando em uma ilha e todas as pessoas daquela ilha sendo curadas. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre a vida daqueles homens. Aqueles homens que estavam recebendo o quê? Eles estavam recebendo a revelação de Deus. Eles estavam caminhando com Deus. Eles estavam rendendo a vida deles a Deus. Eles não estavam apenas no domingo à noite na igreja.
mas eles estavam se rendendo a Deus, continuamente, dia após dia. Em cada circunstância em que eles tinham oportunidade, aqueles homens, eles rendiam a sua vida a Deus. E por isso a glória dele, a presença dele ia crescendo e aumentando na vida daqueles homens. É por isso que a palavra de Deus alcança nós hoje. Porque se fosse simplesmente através da unção, ela ia ficar limitada a um determinado lugar e iria demorar muito mais tempo ainda do que demorou, né? Do que demorou, porque já demorou bastante, né? Parece. Mas iria demorar muito mais tempo. Agora, na glória, irmãos, as coisas acontecem mais rápido. Algo que iria demorar anos para acontecer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu, desde o momento que eu me converti mesmo de verdade, que é o momento em que eu voltei para a igreja, né? Eu me converti, que eu me batizei já faz, hoje junto com vocês, 9 anos. Mas que eu voltei para a igreja, me converti mesmo faz 5 anos. Desde o momento que eu voltei, há no meu coração uma fome pelo sobrenatural. Sabe, eu não me contento de simplesmente ler sobre aquilo que aconteceu. Eu não me contento simplesmente de saber que Deus fez um dia, ou que Deus está fazendo lá longe, mas eu quero ser participante disso. Eu quero ver acontecer do meu lado, aqui perto de mim. Eu quero ver Deus, Ele usando a minha humanidade e fazendo as coisas acontecerem. Mas um dia eu estava orando e eu pedia para Deus para que Ele me desse unção. Eu pedia para Deus unção. E o Espírito Santo falou claramente comigo: eu não quero que você me peça unção. Eu não quero mais que você me peça unção. Para de pedir unção. E eu não entendi o porquê naquele momento, mas eu obedeci. E eu parei de pedir. E agora de uns tempos para cá, o Senhor, depois, Ele me trouxe esse entendimento sobre a glória. Ele me trouxe o entendimento da glória. E eu entendi que se a gente viver apenas na questão da unção, a gente vai demorar muito tempo para cumprir, por exemplo, o ID de Cristo. A gente vai demorar muito tempo para preparar o lugar para que Cristo volte na terra. A gente vai demorar muito tempo. Agora, a partir do momento, irmãos, que eu entendo que Deus, Ele habita em mim, que eu sou não simplesmente um lugar onde Deus vem e visita e eu sinto ali um arrepio, mas Deus, Ele habita em mim, Ele mora em mim, eu sou uma extensão dEle nessa terra. Então Deus, Ele pode ser Deus através de mim. E a partir disso, algo que iria demorar para acontecer, ele começa a acontecer de uma maneira rápida, de uma maneira instantânea. Muitas coisas na nossa vida vão começar a acontecer de uma maneira rápida. Coisas que demoraram anos para acontecer, que nós estávamos esperando que acontecesse. Deus, Ele vai trazer uma aceleração na nossa vida. Ele vai começar a liberar, Ele vai começar a destravar na nossa vida. De uma hora para outra, coisas vão acontecer na nossa vida. Coisas vão acontecer nessa igreja, na nossa finança. Coisas que demoraram anos para acontecer, vão começar a acontecer. Porque debaixo da glória, debaixo da nuvem da glória de Deus, os calçados cresciam. Debaixo da glória de Deus, a palavra era declarada. E um cego era curado. Debaixo da glória de Deus, Moisés tocava no mar e o mar se abria. Debaixo da glória de Deus, Deus é Deus através de mim. Ele reina através de mim. Então, o que tanto que a gente precisa para que a gente cresça nessa dimensão de glória? Eu sei, irmãos, e eu não estou aqui falando que eu estou em um nível muito alto. Não é minha intenção isso. Eu, na verdade, nem queria ministrar sobre isso. Eu penso que deveria demorar mais anos para falar sobre isso. Mas daí é o contrário do que eu estou ministrando, né? Então, por isso eu estou falando sobre essa questão de glória, irmãos. Porque é necessário a gente nos render a Deus, irmãos. A gente vê tanta coisa errada acontecendo e a gente se indigna, a gente quer resolver, a gente quer fazer que algo aconteça. A gente vê na família da gente tanta coisa errada acontecer e a gente quer entrar na nossa mão, a gente quer resolver. Então o que a gente precisa? A gente precisa permitir que Deus, Ele entre naquela situação. A gente precisa permitir que Deus, Ele venha realmente mostrar que existe algo de diferente em nós. A gente precisa se tornar um referencial para a nossa família. A gente precisa se tornar um referencial no lugar onde Deus nos plantou.
As pessoas olham para nós e nós vejam, aquele jovem, ele tem algo de diferente, eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus naquilo que ele fala, eu vejo Deus no comportamento dele. A gente precisa se tornar, irmãos, um referencial, que a luz de Deus ela brilhe na nossa vida. Há tanta coisa errada acontecendo. Se a gente for agir como o mundo age, se a gente não tiver algo maior regindo a nossa vida, a gente vai nos acomodar, a gente vai ficar apático, a gente vai ficar no mesmo lugar a vida toda. A gente precisa permitir que a glória de Deus venha governar nós. A presença de Deus ela entre na nossa vida com tanta intensidade que as coisas venham acontecer. A gente precisa permitir isso, irmãos. Essa cidade precisa da glória de Deus. Essa nação precisa da glória de Deus. A terra clama, precisa, ela geme pela manifestação da glória que está nos filhos. Mas muitas vezes a gente se deixa distrair por tantas coisas. Por tantas coisas. Então, por a gente não ter esse relacionamento íntimo com Deus, chega o problema diante de nós, a gente não sabe o que fazer, não tem, a gente não crê de verdade que Deus vai fazer algo, porque a gente não conhece a Deus. Mas a partir do momento em que eu vou aprendendo a me relacionar com Deus e deixando que Ele entre em cada circunstância, coisas pequenas, Deus Ele vem trazendo a glória dEle, Ele vem trazendo a presença dEle, vai enchendo a nossa vida. Então a glória de Deus ela vem primeiramente através da revelação de quem Deus é. Primeiro eu tenho que conhecer quem é Deus. Eu tenho que saber, irmãos, que Deus Ele não está no mesmo nível que o diabo. Eu tenho que saber que eles não estão na mesma dimensão. Não é porque o diabo hoje ele está aprontando um monte de coisa que Deus está no mesmo nível que ele, não. Isso está acontecendo porque nós, como igreja, a gente se acomodou, né? E Deus ele deu autoridade para o homem sobre a terra. Então Deus ele precisa da nossa humanidade para fazer algo aqui. Ele precisa estar em nós para ele fazer algo nessa terra. Mas Deus ele está num lugar muito mais alto. A gente precisa entender que Deus ele não perdeu o controle da terra. A gente precisa entender que Deus ele não perdeu o controle da minha situação. Ele não perdeu o controle da minha vida. Que todo momento Ele está sobre nós. Ele está sobre a nossa circunstância. Ele está sobre o lugar em que nós estamos. Ele está em um lugar mais elevado. O diabo ele só pode fazer algo se Deus permite. Deus permitiu que o diabo faça. Os homens deram lugar, então o diabo vai fazer. Mas se Deus disser não, é não. Deus disse para Jó que ele podia tocar na vida de Jó, ele podia tocar na sua família, mas tirar a vida dele ele não podia. E Jó permaneceu vivo, e no final da vida dele ele recebeu o dobro de tudo que ele possuía. Por quê? Porque o diabo só pode ir até onde Deus permite. Ele não vai além. Deus ele está muito além, Ele está no controle. A Bíblia diz que Deus ele sustenta todas as coisas com a sua palavra. Ou seja, se nós hoje não somos desintegrados vivos, se nós permanecemos inteiros, é porque Deus está sustentando tudo. Com a palavra dele Ele sustenta. A gente precisa entender, irmãos, quem é Deus. A gente precisa entender o quão grande Deus é, o quão poderoso Ele é, para que a gente venha realmente a crer nele. A gente precisa conhecer esse Deus, nos relacionar com Ele, falar com Ele, ouvir Ele, adorar Ele, sabe, querer tocar Ele, querer buscar a face dele. A gente precisa disso. A gente precisa então de revelação de quem Deus é. A segunda coisa que a gente precisa, eu já falei aqui, rendição a Deus, nos render a Ele. Terceira coisa, dependência total da sua graça. Dependência total da sua graça. O que isso significa, irmãos? Tem momentos na nossa vida em que a gente se depara com circunstâncias que a gente pensa que a gente já sabe lidar. A gente passou por um problema parecido, né? Então eu penso, não, esse problema eu já sei porque eu já resolvi um problema igual, né? E a gente vai querer agir do nosso jeito. Só que se a gente age do nosso jeito, ainda que a gente entenda como que faz, ainda que a gente conheça como que faz, a gente vai se frustrar muitas vezes, né? Eu aprendo muito com Davi, quando ele sobe para lutar contra um povo, e ele pede direção para Deus. Senhor, eu subirei, se não me engano é contra os amalequitas, eu subirei contra eles, e Deus diz, vai, sobe, porque eu te darei eles nas suas mãos. Então Davi vai e vence. Agora no outro dia, aquele povo estava mais fraco. Davi já tinha subido com o exército dele, e tinha matado um tanto ali, estava em metade do número
metade daquilo que era no começo. Mas Davi, o que ele faz? Ele pega e sobe e vai lutar direto? Não. Ele pega e pergunta de novo: Deus, subirei contra eles? E sabe o que Deus fala? Não, não subirás, porque eu irei diante deles por detrás da amoreira. Eu irei, então você irá pela frente. Quando você ouvir o barulho das amoreiras se mexendo, então você vai. Então você vai saber que Deus está contigo. Então Davi ele podia agir de acordo com aquilo que ele já sabia que queria dar certo segundo o conhecimento dele, porque ele estava mais fraco. Mas ele pediu para Deus ir com ele, ele pediu direção para Deus. Deus falou: não, agora o negócio vai ser mais de pertinho. Aquela vez eu te dei força para você ir lá e conquistar. Agora eu vou ir com você. Eu vou por um lado, você vai pelo outro. Você imagina isso, irmão? A gente indo por um lado e Deus indo pelo outro. A gente vai de encontro com o nosso problema, quando a gente vê, Deus está vindo já de encontro dele. Você imagina que negócio louco é esse? Mas por que isso acontecia com Davi? Porque Davi era esse cara que ele pedia direção para ele. Tinha falhas, tinha defeitos, mas ele era esse cara que dependia da graça de Deus. Em tudo ele dependia da graça de Deus. Ele dizia, ele estava para perder o trono de Israel. E ele dizia: Senhor, não retira de mim o teu espírito. O que é isso? Ele sabia que se ele fosse governar aquela nação sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus, iria durar pouco tempo e ele ia perder tudo e ele ia ficar sem o Espírito Santo, ia ficar sem nada. Então o que ele fez? Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ele sabia que com o Espírito Santo, com a graça de Deus nele, ele podia reger aquela nação, mas sem, ele não podia fazer nada. Então ele se arrependeu diante de Deus, e Deus, ele ainda manteve o reino dele. E a gente sabe que até hoje Jesus, quando ele vier à terra, ele vai vir ele veio na terra segundo a descendência de Davi, e o reino vai ser perpetuamente estabelecido através de Jesus, que veio da semente de Davi. Eu quero ler 2 Coríntios 3, versículo 18, e eu já quero chamar o louvor. Então já podem tomar lugar, então, pode tomar posição já. Eu creio que Deus ele ainda vai trazer muito mais revelação nesse lugar sobre a glória dele. Eu sei que muitos outros ainda vão ministrar aqui sobre esse lugar, sobre esse púlpito, vão ministrar sobre a glória de Deus. E eu creio que a gente precisa que nós saímos daqui não simplesmente entendendo que existe isso, que existe fé, existe unção, existe glória, mas que a gente comece realmente a permitir que Deus ele entre em cada circunstância da nossa vida. A gente venha permitir que ele seja Deus, a gente busque esse relacionamento com ele. 2 Coríntios 3, versículo 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. De glória em glória nós somos transformados. O que isso significa, irmãos? Significa que não existe simplesmente a gente nos achegar e a gente conhecer a glória de Deus, e a gente pensar que aquilo ali já é tudo. A gente entender que se Deus liberou aquilo, existe mais. Existe mais. Se Deus ele já liberou sobre as nossas vidas um tanto de graça, ele já liberou sobre nós um tanto de glória, a gente entende que existe mais. Existem níveis maiores, existem lugares maiores na glória de Deus, na presença de Deus, que Deus quer liberar sobre nós. Quando nós contemplamos a Cristo, nós começamos a ter Ele como nosso espelho, começamos a olhar para Ele e buscar esse relacionamento pessoal com Ele. A glória dele vai sendo multiplicada, a glória dele vai sendo aumentada sobre as nossas vidas. E nós vamos crescendo na presença dele, debaixo da presença dele, debaixo da glória dele. Nós vamos crescendo, nós vamos sendo multiplicados, não só em números, mas em frutos. Nós vamos sendo multiplicados, o entendimento que a gente tinha vai sendo multiplicado, a própria unção é multiplicada, tudo vai sendo multiplicado quando a gente caminha debaixo da glória de Deus. Debaixo da glória de Deus as coisas acontecem. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque de pé.
nesse momento, no agora, no presente, essa circunstância que parece inalcançável, eu te convido a não esperar que alguém imponha as mãos sobre você agora, mas que você creia que você está diante de Deus agora, e você tire da presença dele, você pegue da presença dele essa cura que você precisa, você pegue da presença dele esse milagre que você precisa. Creia que ele está diante de ti, que ele está neste lugar, e peça esse milagre, peça a salvação desse ente, peça. Pela fé, alcance. Vejo a nuvem e entro nela. Eu quero ver tua glória no Rio Moisés.
nós, Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti nessa noite. Nós queremos colocar, papai, cada circunstância, Pai, diante de Ti. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, cada pedido que foi feito nesta casa, nessa noite, Pai. Nós colocamos diante da Tua presença, Pai. Nós colocamos diante da Tua glória, Pai, cada circunstância, Pai. Nós colocamos cada pessoa, Pai, a qual nós nos dirigimos nessa noite, cada pessoa, Pai, que nós Te pedimos nessa noite, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua glória alcance. Nós Te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, Pai, por milagres na vida financeira. Nós Te pedimos, Pai, por cura. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua